E aí, futuros contadores e administradores, tudo bem? Olha, vamos direto ao ponto porque a gente tem uma jornada bem bacana hoje. E como de costume, precisamos abrir com a nossa introdução oficial. Esta aula trata do tema Sistemas de Acumulação de Custos, Ordem e Processo, do professor Dr. Francisco Lawrence. Então, vamos lá! Dá só uma olhada rápida no nosso roteiro para hoje. Tópico 1. Sistemas de acumulação de custos. Tópico 2. Produção por ordem. Tópico 3. Produção contínua ou processo. Tópico 4. Cálculo da produção equivalente. E para fechar, o tópico 5. Aprofunde seus conhecimentos. Tudo pronto? Então bora! Para começar do jeito certo, a gente precisa entender que o sistema de acumulação de custos de uma empresa nunca é escolhido por acaso. Na verdade, ele é totalmente ditado pelo tipo de atividade que ela faz e como ela atende à demanda do mercado. Mas o que é isso, afinal? Bom, um sistema de acumulação de custos nada mais é que aquele método que a gente usa para juntar, para coletar todos os dados de custos diretos e indiretos e organizar isso tudo para formar o custo final de um produto. Não importa se a fábrica faz peças exclusivas sob medida ou se faz milhares de itens padronizados para jogar no estoque. O objetivo principal é sempre um só: capturar o custo do produto final com a máxima precisão possível. Sem isso, gente, a empresa basicamente navega às cegas. Tópico 2. Produção por ordem. Agora sim, a gente entra na nossa primeira divisão prática. A produção por ordem é um esquema focado exclusivamente em atender demandas super específicas, totalmente customizadas. É aquele negócio: o produto é vendido primeiro e fabricado depois. Não tem nada padronizado pegando poeira na prateleira, sabe? Tudo começa lá no departamento comercial com pedido de vendas. A partir desse start, os custos com materiais e mão de obra vão sendo acumulados separadamente num documento importantíssimo chamado Ordem de Produção, a famosa OP. E essa OP vai acompanhar o produto até que aquele trabalho exato esteja 100% finalizado. Para a gente tirar isso da teoria e trazer para a nossa realidade prática, pensa na indústria de máquinas sob encomenda. Pegando aquele exemplo sensacional da Lawrence Mach lá do nosso material base. Imagina que eles vão construir uma furadeira radial super pesada e totalmente específica para a metalúrgica de um cliente. Eles vão lá e abrem uma OP única para aquele projeto específico. Cada parafuso, cada chapa de aço, cada horinha de engenharia gasta ali vai ser registrada exatamente nessa OP. É um produto exclusivo e o custo dele é rastreado individualmente. Tópico 3. Produção contínua ou processo. Agora, virando a chave para o exato oposto, diferente daquele sistema por ordem, aqui a gente está falando de produção em massa operando a todo vapor. Essas fábricas fazem bens totalmente padronizados com base lá nas previsões de vendas do mercado. A ideia aqui é abastecer o estoque e não atender um pedido customizado que alguém já pagou antes. E o mais curioso é que, como esse fluxo de produção é contínuo e não para nunca, as contas contábeis daqueles produtos em processo quase nunca são fechadas ou zeradas, simplesmente porque as esteiras da fábrica não param de rodar. É um ciclo sem fim. Isso faz muito sentido na prática. Imagina uma indústria têxtil fabricando milhares e milhares de metros do mesmíssimo tecido, ou uma farmacêutica processando lotes gigantescos de um medicamento padronizado. O mesmo vale para a indústria de eletrodomésticos. Só para a gente amarrar bem essa parte e não esquecer mais. De um lado, a gente tem a produção por ordem. Tudo sobre medida, uma demanda específica prévia, onde os custos são rigorosamente rastreados por uma OP que tem começo, meio e fim. Do outro lado, a produção contínua, escala padronizada, guiada pelas tendências do mercado para formar estoque, com os custos sendo acumulados e divididos por processo ou por departamento ao longo de um fluxo que, como a gente viu, não tem bem uma linha de chegada. Tópico 4. Cálculo da produção equivalente. Com essa diferença bem fresquinha na memória, chegou a hora de encarar a parte matemática da coisa. Imagina esse dilema prático da contabilidade. Como é que a gente calcula o custo unitário de um jeito justo se, lá no fim do mês, uma boa parte da nossa produção ficou encalhada na fábrica, feita só pela metade? A gente não pode simplesmente pegar o custo total do mês e dividir por todas as peças como se tudo fosse a mesma coisa. Tratar uma unidade que está na metade como se fosse uma unidade 100% pronta seria um desastre, destruiria completamente a precisão dos nossos custos. É bem aí que entra a grande sacada, a magia da produção equivalente, para salvar o dia. Esse conceito genial é o que permite achar um denominador matematicamente perfeito para a nossa conta. Basicamente, a produção equivalente é a quantidade de produtos que poderiam ter sido totalmente finalizados com todos aqueles recursos e custos que a gente injetou na fábrica naquele mês específico. A gente simplesmente pega as unidades que estão só parcialmente prontas e faz uma conversão matemática para transformar elas em unidades inteiras, teoricamente acabadas. Legal, né? Então, o ponto central aqui é seguir 3 passos super simples.
Passo 1. Contar exatamente o que já está 100% pronto. Passo 2. Fazer a conversão matemática daquelas metades. E o passo 3. Somar tudo isso. Vamos colocar a mão na massa e aplicar isso agora mesmo, usando aquele exemplo clássico da empresa Brasil S.A. que está no nosso material. Olha a situação. A fábrica começou o mês produzindo 3.000 unidades. Só que, chegou no fim do mês, eles só conseguiram finalizar totalmente 1.800 unidades. E as 1.200 unidades que sobraram ficaram lá, travadas na metade do caminho, com exatamente 50% de acabamento. Vamos devagar aqui para ninguém se perder. O nosso primeiro número, aquele que é certeiro e que não tem erro para o cálculo, é o que já está finalizado. Então a gente tem 1.800 unidades que estão totalmente prontas, 100% concluídas, e que já podem ir direto para o estoque de produtos acabados. Agora sim, a gente aplica aquela lógica da conversão. Vamos pegar aquelas 1.200 unidades que ficaram pela metade e multiplicar pela taxa de conclusão delas, que a gente sabe que é de 50%. E a lógica por trás disso faz muito sentido. Todo aquele dinheiro, esforço e material que a gente gastou para fazer 1.200 unidades chegarem na metade seria perfeitamente suficiente para construir 600 unidades inteirinhas, completas. Ou seja, a gente tem um equivalente a 600 unidades teoricamente prontas. E para fechar com chave de ouro, a gente junta tudo. Somamos aquelas 1.800 unidades que estão fisicamente prontas com essas 600 unidades equivalentes que a gente acabou de calcular. E pronto! O resultado é a nossa produção equivalente total, 2.400 unidades. Esse é o denominador perfeito que a gente estava procurando. Agora, se a gente dividir todos os custos de fabricação do mês por 2.400, a gente chega num custo médio unitário absurdamente justo e preciso, sem distorção nenhuma na nossa contabilidade. Até aqui, na teoria, tudo parece fluir super bem. Só que a realidade do chão de fábrica é bem mais complexa. A engenharia de produção mostra que os insumos quase nunca chegam no mesmo nível de conclusão simultaneamente. Por exemplo, às vezes 100% da matéria-prima já entra logo no início do processo. Ou seja, mesmo aquela peça pela metade já consumiu todo o material, gerando 3.000 unidades equivalentes só para esse item. Já a mão de obra pode estar apontada em 60%, o que exige seu próprio volume de 2.520 unidades equivalentes. E os custos indiretos, talvez em 50%. Como cada item de custo tem um ritmo diferente, a gente calcula a produção equivalente separadamente, e isso nos dá custos médios fracionados, 7 para o material, 6,60 para a mão de obra e 9,32 para os custos indiretos. Juntando essas peças do quebra-cabeça, a gente chega num cenário altamente apurado. O custo unitário total desse nosso exemplo bate nos R$ 22,92. Somando os custos médios individuais, constrói-se uma avaliação que reflete perfeitamente a dinâmica de como a indústria absorve esses recursos. É um nível de controle que demonstra a verdadeira força da contabilidade analítica. Agora que a gente já domina a matemática das unidades equivalentes dentro de um único mês, vem o passo final, lidar com o avanço do calendário. Quando aqueles produtos inacabados cruzam a linha de chegada no mês seguinte, a gente precisa usar os métodos de avaliação de estoques. O custeio por processo tem duas grandes ferramentas para isso. A primeira é o PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. É um método super analítico que isola as unidades que vieram do mês passado com seus respectivos custos antigos, separando tudo do que começou no mês atual. O outro caminho é o custo médio ponderado, uma abordagem mais unificada que mistura financeiramente o custo daquele estoque inicial que estava em processo com os custos adicionados hoje, dividindo o bolo todo por uma produção equivalente global. Para vocês que são futuros contadores e administradores, dominar esses fluxos e esses cálculos de equivalência é exatamente o que vai destacar vocês lá no mercado de trabalho. E para garantir que essa base fique ainda mais sólida, prestem muita atenção nessa indicação. O elevado nível de competitividade demandado pelo mercado exige que o gestor tenha respostas rápidas para questões do tipo: qual o melhor sistema de custeio para o meu negócio? Como os custos interferem nos projetos? Como formar o preço de venda? As respostas a essas e outras questões são tratadas neste livro de forma prática, objetiva e didática, apresentando conceitos, critérios e sistemas com muitos exemplos e questões objetivas comentadas. E aí, curtiram a explicação de hoje? Se isso ajudou a clarear a cabeça sobre os sistemas e cálculos de custos, por favor, não esquece de se inscrever no canal, seguir a nossa página, salvar esse conteúdo e, o mais importante, compartilhar lá nas suas redes sociais. Quando a gente espalha conhecimento, a gente ajuda muitos outros estudantes a passarem por essa jornada acadêmica com bem mais facilidade. Para a gente encerrar, eu deixo essa provocação no ar.
Será que a contabilidade da empresa reflete mesmo a realidade exata do chão de fábrica, ou o pessoal está só dividindo despesas no escuro? Pensem nisso. Bons estudos e até a próxima!